Amém, amados? Amém, queridos? Então, amados, eu queria pedir você agora que abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 23. Primeira Crônicas 23, hoje, dia de eleição, muita gente daqui da igreja trabalhando na eleição, glória a Deus, aleluia. Primeira Crônicas 23, versículo 1 ao 5, depois eu vou ler alguns salteados. Diz assim na minha versão: assim, quando Davi era velho, cheio de dias, ele fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ele reuniu todos os príncipes de Israel com os sacerdotes e os levitas. Ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima, e o seu número segundo os seus cabeças, homem por homem, foi 38.000, dos quais 24.000 foram colocados à frente do trabalho da casa do Senhor, e 6.000 foram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros, 4.000 louvaram ao Senhor com instrumentos que eu fiz, disse Davi, para com eles louvar. Versículo 13: os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para que santificasse as coisas mais sagradas. Ele e os seus filhos para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a Ele e para bendizer o seu nome para sempre. Versículo de número 24. E estes foram os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, a saber, os chefes dos pais, segundo o número dos seus nomes, por suas cabeças, que faziam a obra para o serviço da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque Davi disse: o Senhor Deus de Israel tem dado descanso para o seu povo, para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre. E também para os levitas, eles os carregarão, mas não carregarão mais o tabernáculo, nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço. 28. Porque o seu ofício era servir aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas santas, e no trabalho dos serviços da casa de Deus. Versículo, continuando: tanto no pão da proposição, como na flor de farinha para a oferta de carne, e para os bolos asmos, e para aquilo que é assado na panela, e para aquilo que é frito, e para todas as formas de medidas e tamanho, e para estarem cada manhã em pé, para agradecer e louvar ao Senhor, de modo semelhante ao anoitecer, e para oferecerem todos os sacrifícios queimados ao Senhor nos shabat, nas luas novas, nas festas marcadas pelo número, segundo a ordem que lhes foi comandada, continuamente diante do Senhor, para que eles cumpram a incumbência do tabernáculo da congregação, e a incumbência do lugar santo, e a incumbência dos filhos de Arão e os seus irmãos no serviço da casa do Senhor. Uma leitura longa, nós vamos ler alguns outros textos, mas repita comigo: o propósito levítico e a adoração. O propósito levítico e a adoração. Queridos, nós precisamos entender que mais do que tocar, atenção pessoal do louvor, pessoal que toca, pessoal que canta, mais do que tocar, mais do que cantarmos, ou qualquer outra coisa que nós fizermos, a nossa adoração é para ministrar ao Senhor. Mais do que tocar, mais do que cantar, mais do que pregar, mais do que qualquer outra coisa que fizermos,
a nossa adoração é para o Senhor. Nós temos que vir à igreja para cultuar ao Senhor, cultuar a Deus. Então isso é que tem que estar dentro do nosso interior. Então primeiro nós devemos adorar ao Senhor, para que possamos servir ao homem. Repita comigo: primeiro, adorar ao Senhor, para que possamos servir ao homem. Da mesma forma que Deus deseja ministrar aos homens. Ou seja, eu tenho que ministrar aos homens, mas para eu ministrar aos homens, eu preciso primeiramente adorar a Deus do mesmo modo que Deus ministra aos homens. Porque se eu adorar a Deus do mesmo modo que Ele faz o melhor para mim, para você, nós iremos servir aos homens do mesmo modo que Deus ministra aos homens. Amém? Então, propósito levítico e adoração. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, irmãos: que quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja tocar, seja cantar, seja pregar, seja aconselhar, seu trabalho secular, você tem que fazer para a glória de Deus. Então, quando nós ministramos, nós devemos ter foco. E o foco primeiro é ministrar ao Senhor, e segundo, servir aos homens, servir as pessoas. Isso que nós devemos fazer. Então, amados, o texto que eu li vai falar que Davi, ele vai orientar seu filho Salomão, e mediante essa orientação que ele deu, e aí foi instituído os levitas, foi instituído um sacerdócio, aleluia, e ali foi colocado, irmãos, de acordo com a orientação que Davi, já velho, havia dado, havia orientado. Então é importante nós notarmos que Deus, aqui através de Davi, está selecionando a tribo de Levi, mas antes não foi assim. Deus havia selecionado a tribo de Levi, aqui através de Davi, mas antes não. Se a gente for buscar lá atrás, Deus, ele havia selecionado uma nação para ser responsável para a adoração a Deus, e a nação era o povo de Israel. Repita comigo: Deus selecionou uma nação como sacerdotes diante de Deus e diante do povo. Então Deus havia selecionado uma nação. Isso está em Êxodo 19, eu não vou ler. Entretanto, essa nação se mostrou inadequada. Essa nação se mostrou de inadequada. Por quê? Porque ela começou a se misturar, começou a adorar bezerro de ouro, e agora ela não queria se relacionar com Deus. Ela vai e fala com Moisés: Moisés, fala tu com Deus, Deus fala contigo e tu fala com a gente. Mas Deus primeiro escolheu uma nação, e a nação agora estava inadequada. E o tempo passa, e agora Deus, através de Davi, vai separar uma tribo dessa nação, a tribo de Levi. Aleluia. E aí nós lemos, no texto que nós lemos, nós vamos ver, irmãos, algumas coisas, dentre elas o que eu anotei foi que, apesar de todo sacerdote ser um levita, nem todo levita era um sacerdote. Eu falei isso até domingo passado. Repita comigo: apesar de todo sacerdote ser um levita, nem todo levita era um sacerdote. Guarda isso. Levi foi a tribo escolhida.
E da tribo de Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada filho tinha um direcionamento como levita. Cada filho tinha um direcionamento como um levita. E eles foram organizados em 3 níveis. O primeiro nível era composto pelos filhos de Arão, descendentes de Coate. Estes sim formavam o sacerdócio. Estes formavam o sacerdócio. Pertenciam à tribo de Levi, mas eram filhos de Arão, descendentes de Coate. Estes sim formavam o sacerdócio. O segundo nível era formado também por outros filhos de Coate, né? Que, no entanto, Izar, Hebron e Uzá, que cuidavam das partes sagradas do tabernáculo. Estou trazendo só um conhecimento daquilo que eu anotei, porque eu quero trazer um ponto em relação à santidade. Eu falei quinta-feira, os pregadores que pregarem estão livres para pregar aquilo que Deus direcionar, não precisam ficar no tema santidade. Só que eu quero fechar a santidade com essa mensagem aqui. Então, segundo nível de levitas, eles eram responsáveis por carregar a arca, a mesa da proposição, eram responsáveis pelo castiçal ou pelo candelabro, eram pelos altares do holocausto e também do incenso, as vasilhas sagradas e usada no serviço do tabernáculo e o véu. Aleluia. O terceiro nível de levitas, eles eram descendentes de Gerson e de Merari. E esses faziam as tarefas mais comuns. Repita comigo, tarefas mais comuns. E quais seriam as tarefas mais comuns desses homens? Eram carregar as partes de baixo do tabernáculo, montar as cortinas do tabernáculo, a tenda, as cobertas, o suporte para a porta do tabernáculo, o suporte para o átrio do tabernáculo, o suporte para a entrada do tabernáculo, e esticar as cordas de sustentação. Era a função deles. Imaginem que seriam aquelas pessoas que hoje, de repente, a função é limpar a cadeira, limpar banheiro, varrer, né, carregar caixa, carregar peso, né? Era a função deles. Quantos estão me entendendo aí? Ou seja, Deus, Ele escolheu pessoas seletas de uma tribo, porque a nação toda foi desqualificada, e agora, através de Davi, escolhe uma tribo para cuidar das coisas do tabernáculo, da tribo de Levi. Só que da tribo de Levi nem todos eram sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que, sendo da tribo de Levi, eram descendentes de Arão ou Arão. Muito bem. Isso na antiga aliança. Isso na antiga aliança, a partir de quem? De Davi. Aleluia. Então, irmãos, os levitas, eles não tinham terra, todos sabemos disso. As demais tribos tinham terra, mas aquilo que fosse ofertado, consagrado para o tabernáculo, era também para a tribo de Levi, para aqueles que eram dos 3 níveis, tanto os sacerdotes como os outros 2 níveis, os que cuidavam do trabalho interno, como aqueles que carregavam o peso. Então, amados, às vezes a gente está pedindo voluntário para comunicação, voluntário para som e imagem, voluntários para limpeza. Esses dias, voluntários, né? Teve voluntário aqui, teve diácono Hélio, teve evangelista Davi, teve o irmão Rodrigo,
Teve outras pessoas aqui, teve um tempo atrás, nosso irmão Misael andou dando uma limpeza nos ventiladores, e aí o evangelista Davi veio aqui, consertou alguns ventiladores, junto com o Rodrigo, dando um jeitinho. O irmão Wellington veio aqui no meio de semana, deu uma capinada pelo lado de fora. Eles não me pediram para falar nada, irmão, mas eu tenho que falar algumas coisas, entendeu? Para despertar, porque tem trabalho para todo mundo, e Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Fora outras coisas que surgem para fazer e a pessoa vai fazendo. Então, mas Deus está vendo isso, porque quando quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Às vezes as pessoas não aparecem, mas e só quem aparece às vezes é o pastor, né? Mas, irmãos, Deus está vendo cada um, e o galardão é o mesmo, desde que sejamos fiéis naquilo que fazemos, amém? Naquilo que Deus nos chamou para fazer. Muito bem. Então, na nova aliança, nós vamos ver aí o padrão da adoração na nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Leia aí, por favor, abre aí, por favor. Hebreus capítulo 8, versículo de número 7. Diz assim: porque se pela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria lugar ou buscado lugar para uma segunda. O escritor de Hebreus está falando da segunda aliança, que é a nova aliança. Repita comigo: nova aliança. A primeira aliança era firmada pelo derramamento de sangue de animais, mas a segunda aliança é firmada pelo derramamento do sangue do seu próprio Filho Jesus. E a segunda aliança, ela é superior à primeira aliança. A segunda aliança, que é a nova aliança, é superior à primeira aliança. Jesus, conversando com a mulher samaritana em João 4, ele vai dizer o seguinte, quando a mulher samaritana pergunta qual é o lugar que devia se adorar de fato, Jesus responde: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, Ele busca, Ele procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, em João 14, versículo 26, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou as portas do tabernáculo. Eu sou a primeira porta do tabernáculo, a porta que dá para o pátio exterior. Eu sou o caminho. Eu sou a segunda porta do tabernáculo. Eu sou a verdade, a porta que dá para o lugar santo. Eu sou a terceira porta do tabernáculo. Eu sou a porta da vida, que dá para o santo dos santos. Jesus está dizendo: eu sou as três portas da adoração. Aleluia. Então Jesus, ele é sacerdote e ele é levita. Na nova aliança, aleluia, na antiga aliança, nem todo sacerdote, ou melhor, nem todo levita era sacerdote, mas na nova aliança em Cristo, todo levita é sacerdote, todo sacerdote é levita em Cristo. Aleluia. Então, por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que Deus nos fez em Cristo reis e sacerdotes, ou seja, um reino sacerdotal. Aleluia. Então, hoje, na era do Espírito Santo, nós que somos cristãos somos chamados a essa atividade levítica sacerdotal que nós lemos lá em 1 Crônicas.
Só que nós não podemos cumprir essa atividade se nós não tivermos reverência a Deus. Nós não podemos cumprir essa atividade se nós não tivermos reverência a Deus. Se nós não tivermos reverência a Deus, nós não vamos conseguir e não poderemos cumprir o nosso chamado sacerdotal. Aleluia. Sabe, Deus não deixou esse ministério no escuro, irmão. Quando eu falo ministério sacerdotal no escuro, Ele nos deu regras. Repita comigo: Deus deixou regras. Deus deixou regras para a adoração. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas 15. Primeira Crônicas 15. Aleluia. Vou ler apenas versículo 26 em diante, 25 em diante. Diz assim: Assim Davi, os anciãos de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto, a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom, com alegria. E sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Quinanias, e o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com brados e com som de corneta ou de trombetas e com símbolos, fazendo ruídos com saltérios e harpas. E sucedeu que enquanto a arca da aliança do Senhor chegava à cidade de Davi, que Milcal, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei dançando, se divertindo. Ela desprezou o coração, ou desprezou no seu coração. Então, na passagem essa que nós lemos aqui, vai citar Davi dando adoração a Deus. E ele faz isso justamente porque versículo anterior, aleluia, versículo 15, diz assim: E os filhos levitas carregavam a arca de Deus sobre os seus ombros, com as suas hastes sobre eles, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. Repita comigo: como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. Repita comigo: os levitas carregaram a arca nos ombros, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, Moisés tinha dado uma orientação que a arca tinha que ser carregada nos ombros, mas não segundo as palavras de Moisés, segundo a palavra do Senhor. Deus não deixou a adoração dele no escuro. Não é para eu e você fazermos qualquer coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Porque quando nós fazemos qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma, vamos sair da santidade. Moisés, orientado por Deus, havia designado que eles tinham que carregar, os levitas teriam que carregar a arca nos ombros. Amém? Até aí? Só que a primeira vez, quando Davi vai para a guerra, e ele vai buscar, manda que buscasse a arca para que pudessem ir para a guerra, alguém tem uma ideia mirabolante, que foi copiada dos filisteus.
Porque o povo de Deus, ele vai para a guerra com a arca. Irmão, tem gente indo para a guerra com arca. Porque acha que a arca tem mais valor do que aquilo que está dentro da arca. Tem gente que acha que a água ungida tem mais valor do que o Deus que fez a água. Tem gente que acha que o óleo ungido tem mais valor do que Deus, que deu sabedoria para que tivesse um óleo aromático diferenciado. Eu não estou dizendo que essas coisas não valem. Tem gente que valoriza mais um sabonete ungido do que o Deus que direciona. E aí o povo foi com a arca para a guerra, perdeu a batalha e a arca foi levada. E os filisteus levam a arca e colocam lá no templo do rei Dagon. No dia seguinte, o rei Dagon está caído, cabeça cortada, os braços arrebentados. Os filisteus ficam amedrontados, botam a arca num carro de boi, e essa arca vai parar na casa de Obed-Edom. Quantos estão me entendendo? E o período que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Obed-Edom prosperou. Mas Davi, querendo ir para a guerra, e vai buscar a arca. E alguém tem uma ideia mirabolante e bota a arca numa carroça puxada a bois. Qual era a regra, qual era a orientação dada por Deus a Moisés para carregar a arca? Era num carro de bois? Era onde? Nos ombros. E aí estão carregando a arca. De repente houve um balanço, a arca vai caindo e Uzá mete a mão para segurar a arca e Uzá é fulminado. Porque a forma que estava fazendo era errada. E se você souber e analisar quem era Uzá, qual era a tribo dele, ele sabia. A questão é quem sou eu e quem é você na hora do dia, diante da presença. Como é que nós estamos carregando a presença de Deus em nós? Uma vida santificada, uma vida de fofoca, uma vida de 7-1, uma vida de mentira. Uma vida de cheque sem fundo, nem pagar, de ficar devendo aos outros. Ei, você é o templo de Deus. Deus habita na sua vida. Deus tem regras para adoração que precisam ser cumpridas. Não adianta eu estar aqui no altar, eu pregar, eu tocar, eu cantar, eu aconselhar e com a vida completamente errada. Ela mancharam minaro si caboro. Santidade ao Senhor. Sede santos, disse Deus, como eu sou santo. Quem é santo se santifica mais. Quem é sujo, suje-se mais. Não é para eu olhar para a vida de ninguém. Eu tenho que olhar para a minha vida e olhar e verificar aonde eu preciso me corrigir. Davi ficou chateado.
Mas, irmãos, eu acredito que Davi depois foi dar uma lida. E agora ele, peraí. É no ombro, gente, é no ombro. É no ombro. É no ombro. Bate no teu ombro aí, irmão. Eu estou em Deus, em Rebacandoreva. E vai dizendo, é no ombro. Isso fala que eu sou sacerdote, eu sou levita, eu carrego a presença, é responsabilidade minha. Quando digo que é no ombro, é minha responsabilidade, é minha responsabilidade, é minha responsabilidade, é minha responsabilidade. Irmão, me desculpe, vou abrir um parênteses aqui porque o negócio está sério. Não vou citar nomes, mas vou falar. A gente vivendo um momento que está complicado. A gente vê pastores atacando uma situação e defendendo outra, que é lambança. E na época de eleição, e aí eu não tenho que deixar de falar, eu tenho que falar. Aí eu lembro da profecia do angolano, antes do presidente perder a eleição, ele disse: eu vejo o Bolsonaro a sair e Lula a entrar. E um dos motivos é porque havia um grupo intercedendo por Bolsonaro, mas são anjos caídos. Vai lá, vê lá. O que aconteceu? E ele termina dizendo: outra vez vereis a diferença entre o que profetiza e o que profetiza. A responsabilidade é nossa, irmão. As coisas estão afunilando por debaixo dos panos, por debaixo dos tapetes, e a igreja tem que se levantar de joelhos. A igreja precisa se santificar. Santidade ao Senhor. É a adoração que vai criar um ambiente para milagres, para cura, para transformação, para um avivamento. Aonde eu tenho colocado os meus olhos? Eu tenho mandado recadinho para um, para outro. Eu estou cantando mulher de alguém, marido de alguém. Eu estou sem falar com alguém, eu não falo. Eu estou de mal. Uma igreja que não pode concordar, irmão, você como igreja não pode concordar. Você vai orar para Deus libertar o viciado, vai orar para Deus, aleluia, salvar o traficante, mas aí vai votar em algo que quer que a maconha seja liberada, a cocaína seja liberada. Como é que fica isso? Santidade ao Senhor. É a responsabilidade é da igreja. A igreja é a nova, faz parte da nova aliança. A igreja é o sacerdote, é a sacerdotisa de Deus aqui na terra, é a igreja.
E os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Então, repita comigo, a adoração tem que ser de acordo com o modelo de Deus e não os padrões humanos. Mas muitos de nós estamos pegando o padrão lá de fora e querendo adorar a Deus. Eu não estou falando, irmão, de uma questão de atualização, não, de novidades. Não estou falando disso, não. Porque senão, irmão, a gente não tinha que estar com a Bíblia. Você pode estar com o celular no culto, se você está lendo a Bíblia no celular, sem problema, no iPad, no tablet. Agora, tem gente que no culto, ao invés de estar cultuando ao Senhor, está no celular brincando com joguinho dentro do culto das igrejas. E aí, reverência ao Senhor, quer milagre, quer cura, quer libertação, como é que pode, irmão? E alguém vai falar, pastor, veio arretado hoje. Vem não, vai brigar com Jeová. Vai falar com Jeová. Fala com ele. É com ele que você tem que falar. Uma coisa é uma criança ali com o celular num cantinho, outra coisa é um jovem, um adolescente, um adulto no celular, na hora de cultuar o Senhor. A verdadeira adoração tem regras. Tem que ser em espírito e em verdade. Aleluia. Qualquer coisa fora do padrão de Deus, irmão, não importa o quão sincero seja. Qualquer coisa fora do padrão de Deus, por mais que sincero seja, por mais que seja relevante, para Deus não é adoração. O Valdo, ele se empenha, irmão. Às vezes ele chega cedo, vê som e tal, marca com o Jair, marca com o pessoal para melhorar o som e tal. E mesmo que o Valdo faça tudo isso, que ele quer fazer o melhor para Deus, mas vamos supor, se ele fizer tudo isso, mas não fizer dentro do padrão, qual é o padrão? Responsabilidade é minha. Santidade. Ser santo, eu tenho que pregar santidade. Irmão, eu não estou dizendo que a gente não possa errar, não, a gente erra. Somos santos que pecam, nós não somos pecadores. Mas tem uma turma que ainda não é santo. Mas quem que não é santo, pastor? É quem não nasceu de novo. E cada um sabe se nasceu de novo ou não. Porque quem nasceu de novo, só Deus e a pessoa sabe. Quem nasceu de novo não tem prazer em ficar na lambança. Eu vou repetir, quem nasceu de novo não tem prazer em ficar na lambança. Quem nasceu de novo não tem prazer em ficar na lambança. Então qualquer coisa, irmão, que não seguir o padrão de Deus, não importa o quão sincero seja, o quão relevante seja, não adianta, que Deus não vai aceitar. Você que está anotando, anota aí, eu não vou ler. Alguns tipos de adoração rejeitadas por Deus. Gênesis 4, de 1 ao 6. O sacrifício de Caim, que Deus não se agradou. Era adoração? Era. Deus se agradou? Não. Levítico 10, versículos 1 ao 2. O fogo estranho de Nadab e Abiú. Era adoração? Era. Deus aceitou? Não. Deus matou eles. A oferta dupla de Saul, rejeitada por Deus porque ele não era sacerdote. 1 Samuel 13 e o 15. Deus aceitou? Não. Deus rejeitou. A oferta não autorizada do rei Uzias. Onde está isso? 2 Crônicas, capítulo de número 26, versículo 16 em diante. Deus feriu o rei Uzias com lepra. Deus não aceitou.
A oferta de Ananias e Safira na nova aliança. Atos 5. Deus aceitou? Era adoração? Era. Deus aceitou? Não. Foi rejeitado e morreram. A falsa adoração da igreja de Corinto diante da mesa do Senhor, Deus aceitou? Não. 1 Coríntios 11, versículo 17 ao 34, você vai ver, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Tem muita gente doente na igreja, nas igrejas, porque dando adoração falsa. Estão entendendo? Então, irmãos, são algumas ilustrações de uma adoração falsa. Aí a pergunta é, como que está a minha e a sua adoração? Bate no ombro e diz de novo, responsabilidade. É minha. Aleluia. 1 Samuel 4, versículo 3. Não, eu já até citei esse texto. Anota que eu já citei esse texto já. Foi que eles foram para a guerra e a arca não salvou eles. É onde tem crente entrando em batalha e Deus não salva, porque está com adoração falsa, está fora da regra, está fora daquilo que é determinado pelo Senhor. Irmão, não adianta fazer batalha espiritual falando mal do líder, falando mal do pastor, falando mal disso, daquilo outro. Não adianta, vai entrar em problema. O povo foi para a guerra, com arca e tudo, perdeu batalha. Tem gente que tem Deus, está indo para a batalha e está perdendo batalha. Olha o que o angolano falou. Eu vejo o Bolsonaro sair e Lula entrar. E eu, ouvindo aquilo, falei, meu Deus. Aí quando cumpriu, eu falei, meu Deus. Aí automaticamente eu pensava, Bolsonaro vai voltar. E eu acredito que ele vai voltar, mas não naquele momento. Eu pensava que era aquele momento. Mas ele foi bem claro, depois falou, isso aconteceu por conta, tem um pessoal, e não falou pessoal, usou outra palavra, que estão ao redor de Bolsonaro intercedendo, mas são anjos caídos. Rapaz, o negócio é sério. Agora quem é, eu não sei. Mas muito bem. A igreja tem que orar. Nós vamos participar da ceia. Nós temos responsabilidades. Nós somos o sacerdócio levítico da nova aliança. Nós somos um reino sacerdotal. Nós somos reis e sacerdote. E qual é a função do sacerdote? É apresentar ou representar Deus diante da terra e representar a terra diante de Deus. Quem me entende, diga aleluia. 4 chaves para o design ou modelo correto de adoração. Repita comigo, 4 chaves para o modelo correto de adoração. Primeira chave, repita comigo. Primeira, a minha adoração deve ser no Espírito. A minha adoração deve ser no Espírito. Sim, pastor, isso eu já sei, tá? Só quero lembrar. A minha a tua adoração devem ser no Espírito. E o que é no Espírito? Irmãos, o que tem de gente tomando decisão pela emoção, estou triste, não vou cantar, estou triste, não vou fazer isso, estou chateado, não sei o que lá, hoje eu não vou para a igreja, estou mal, não, hoje eu vou porque eu estou feliz. A tua adoração tem que ser no Espírito. Tua alma não está sentindo vontade, está desanimada, teu corpo está capengando, mas Senhor, tu sabe, Deus, eu dando tudo para ti, sacrifício de louvor, os lábios que confessam o seu nome, estejam na minha garganta os altos louvores de Deus. É o Jó dizendo, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Santidade a Ele. É o que Paulo falou, eu rogo a você, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo
Está mancando, mas está adorando. Está mancando, está pegando uma cadeira. Sacrifício vivo. Está tomando chicotada no lombo dos homens, mas está adorando a Deus. Adorando o quê? Porque você adora no Espírito. Então, primeiro é adoração no Espírito. Segundo, adoração em verdade. Repita comigo, adoração em verdade. Então, o segundo padrão é adoração em verdade. Porque, pastor, eu posso adorar em espírito e não adorar em verdade? Tem muita gente espiritual aí. Tem muito, não, porque Deus falou comigo, aleluia, rabalabalaia, porque Deus falou, é assim, papá, sim, mas é muito espiritual. Mas onde tem base? Verdade? Nenhuma. A água tem mais valor do que o Deus. Lembra que nós já falamos isso aqui? A pessoa vai para o monte orar, glória a Deus. Tem tempo que eu não vou no monte, hein? Orar, glória a Deus. Mas tem um pessoal que vai para o monte, não sei, eu quero acreditar que já acabou, né? Mas não é possível. Tem gente que sobe uma parte do monte, vamos parar aqui que é um concerto. Aí conserta, já vamos continuar. Aí sobe mais um pouquinho, mais concerto. Sobe mais um pouquinho, mais concerto. Meu irmão, a pessoa vem para a igreja desconcertada, mas vai num monte de raiz da serra, então ele tem que ir se consertando até lá em cima. Irmão, então tinha que vir de cada esquina, seja de ônibus que passasse, passou na esquina, já tinha que se consertar ali. Deus, estou me consertando aqui, não, te deu, até chegar na igreja. Quer dizer, o monte é mais santo do que... Irmão, você é o templo do Espírito de Deus. A responsabilidade é minha e sua. E Deus quer trazer um avivamento em Vila Pauline. Deus quer trazer um avivamento no ministério da fé. Mas sem uma adoração. Davi entendeu isso, irmão. E agora, quando a gente lê o último texto, que Davi entra dançando e Milcal já olha, irmão, entenda, a gente pode ter coisas novas, senão, como eu falei, senão a gente não tinha que carregar a Bíblia, a gente tinha que carregar o rolo. Carregar o rolo. Vamos abrir aqui o rolo do livro. Não é disso, irmão. Não, porque não tem que pregar, porque se pregar pelas lives, vai ter gente que não vai vir na igreja. Gente que só quer assistir na live e não quer vir na igreja, é porque tem alguma coisa com ele. Agora tem gente lá do outro lado que não está longe, gosta de estar na nossa igreja, até contribui, mas mora muito longe, aí as situações atrapalham. Eu entendo tudo isso, a gente tem que entender isso. Tem outros que vão ouvir, que de repente a palavra chega até ele, irmão. A questão de uma inovação, beleza, mas a questão que você que carrega a presença. Quantos estão me entendendo? Você tem que andar na rua sabendo que você carrega a presença de Deus. Terceiro design do modelo da regra de Deus para adoração. E aqui é onde o bicho pega. Repita comigo. Terceiro, a minha adoração deve exaltar e reverenciar a Deus. Reverência, irmão. Reverência. Poxa, vai vir cultuar, vai ficar de blá blá blá, blé blé blé, bli bli bli, blá blá blá, vai ficar reverência, irmão, reverenciar, leman chorem nahashi koboro. Viu? As crianças, você já me conhece, eu entendo tudo das crianças, eu não me preocupo com relação a isso, assim, né? Claro que a gente pede os intercessores para estarem atentos e tal, né? Os papais também, mas eu entendo tudo isso. Mas adulto, e eu quero milagre, Senhor, eu quero cura, Senhor. Eu botei um vídeo que eu assisti, eu baixei e botei no meu Instagram.
Eu tenho orado constantemente, mas eu vi, Senhor, eu estou orando pouco, eu tenho que orar mais. E quantas vezes, você já vai perder as contas de quantas vezes eu já falei isso aqui, irmão. Tem pessoas que estão presas por causa do 8 de janeiro. Agora imagine se fosse você que estivesse lá. Seu familiar sem te ver. Ou um familiar seu lá. A gente não está orando, irmão. Você vê uma criança fazer um vídeo para falar com Alexandre de Moraes, que ela quer ver o avô dela. O que é isso, irmão? A igreja tem que acordar. Para orar é o meu joelho, é o seu. Porque podia ser um filho meu, uma filha sua, o seu pai ou a sua mãe, ou você mesmo ou eu. Teve um dia que, logo quando começou, ia ter uma situação, né, uma aglomeração em oração, né, em frente ali a Petrobras ali no Duque, ali, na Washington Luiz, e eu queria ir, mas alguma coisa aconteceu que eu não pude ir, não pude ir. Eu queria ir lá no centro da cidade, outra situação, eu não poderia ir, mas a nossa igreja mandou contribuição para uma igreja que tinha pastores indo, mandamos contribuição para comprar água. Você sabia disso? Eu estou falando para vocês agora. Porque um grupo de pastores que iam, vem até aqui do Jardim Gláucia, né? O apóstolo Augusto e o diácono, o irmão Rogério congregou com eles, e a pastora Miriam, nossa igreja enviou um valor para comprar água, ajudar. Eu queria ter ido. Agora imagine se eu tivesse ido para Brasília. Seria eu que estaria preso, irmão. Você está entendendo ou não? Para a gente ficar assim alarmado e ver, eu não estou orando nada, eu estou pensando só no meu umbigo. Deus está falando, Brasil, você é o celeiro do último avivamento. Brasil, acorda, Brasil. Minha igreja, acorda, minha igreja. Acorda, acorda, minha igreja. Acorda. Quando você acordar, minha igreja, vocês vão ver curas e milagres, minha igreja. Vocês vão ver as coisas acontecendo, minha igreja. E já estou às portas de voltar. E Deus está abalando as estruturas, irmãos. Você vê, Hollywood está sendo abalado. Tanta podridão. Agora não sei se é tanta coisa agora que Michael Jackson está vivo, é um rolo danado, então as estruturas estão sendo abaladas. E tem de satanismo infiltrado na igreja. Deus está buscando os adoradores que adoram em espírito e em verdade, e os adoradores que reverenciam de fato. Quantos estão entendendo? Repita comigo, a reverência é a chave. A reverência é a chave da presença de Deus. Muitas das vezes nós perdemos porque não reverenciamos. Reverenciar, irmão. Quarta e última coisa do modelo de adoração da nova aliança. A nossa adoração deve edificar, construir o povo de Deus. Repita comigo, a minha adoração deve edificar, construir o povo de Deus. A nossa adoração deve construir o povo, irmão, edificar o povo. Aquilo que você está fazendo, está construindo ou está destruindo?
Aquilo que eu estou fazendo está construindo ou está destruindo? É botando para cima ou jogando para baixo? Eu já falei aqui, a afronta é para arrebentar com a pessoa. Confronto é para extrair o melhor da pessoa. Nós temos a função de trazer o céu para a terra e levar a terra. Que isso? Levar a terra para o céu. Eu vou repetir isso aqui. Nós temos a missão, vou melhorar isso, de trazer o céu para a terra e levar a terra para o céu. Eu quero ser conhecido como uma pessoa, irmão, que fiz a diferença no reino de Deus e para o reino. Senhor, o que está faltando em mim, irmão? Falta muita coisa. Aleluia. Então, amados, tem muita gente que vai pregar e não gasta tempo, não tem vida de oração. E não tem vida de adoração. Quero te convidar a se colocar em pé, irmão. A adoração faz a presença de Deus